Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a vida de cada irmão ouvinte da palavra de Deus. Quero dar a oportunidade de entrar com você em mais uma etapa do estudo que nós estamos fazendo sobre a pessoa do Espírito Santo. É maravilhoso, irmãos, estudar esse assunto, porque ele beneficia diretamente a gente quando nós se disponibilizamos para entender, para compreender e para aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Amém? O versículo que nós vamos tomar por base está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, diz assim: as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Amém? Então, está aqui o versículo que nós vamos tomar por base dessa nossa porção do estudo. E é bem verdade, né, que esse capítulo que o apóstolo Paulo está aqui ensinando a respeito do Espírito Santo, ele está mencionando que aqueles que recebem a fé em Cristo Jesus, ele tem agora um mestre, um orientador, um consolador, um educador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem na nossa vida quando nós aceitamos a pessoa do Senhor Jesus, e ele traz essa fé que é gerada pelo próprio Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós já vimos que o Espírito Santo, nesse estudo, num estudo anterior, melhor dizendo, que ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Só recapitulando, do pecado por causa da queda de Adão e Eva, por causa da queda do homem. Então, esse é um pecado original que está em todos os seres humanos que nascem. Já nascem com esse estigma de caído por causa do pecado de Adão. E quando ele chega no nosso coração, ele convence que nós precisamos ser justificados. E aí, nessa questão de ser justificado, ele convence que o preço já foi pago por Jesus. Jesus já justificou o preço na cruz. Nós aprendemos, lembra, que Jesus, ele despojou o diabo da cruz. O diabo, não pense você, já falamos aqui, que ele queria levar Jesus para a cruz. Não. O plano do diabo sempre foi deter Jesus para ele não chegar na cruz, para que ele desistisse da cruz. Mas Jesus foi até o final, despojando, envergonhando o diabo, cumprindo a sua missão. O Espírito Santo, ele nos convence que Jesus, ele foi vencedor. E sendo assim, ele trouxe para a gente a justificação. Amém? Então, convence do pecado, da justiça e do juízo. Né? O Espírito Santo traz para a gente o assunto relacionado ao juízo de Deus, né? Que os profetas mesmo no Antigo Testamento já falavam sobre a ira, o grande dia da ira, né, de Deus. Então esse vai ser o juízo. E o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Se nós não estivermos, se nós não recebermos essa fé que é gerada por Jesus através do Espírito, nós temos essa esperança, né, de ser salvo
Se nós não recebemos, melhor dizendo, queridos, nós temos a expectativa de um juízo final. Isso que eu queria dizer, né? Se a gente não recebe, a gente tem essa expectativa de quê? De juízo final, né? De uma condenação. Quando nós estamos no erro, não é isso que, não é esse sentimento que vem, mas ele não veio para nos condenar, ele veio para nos justificar. Quando nós recebemos ele e não deixamos ele sair da gente, né? Porque o Espírito também sai. O Espírito Santo, ele é santo. Então, como nós somos casa de Deus, temos que ter a casa limpa para que o Espírito possa habitar, não é verdade? Então, hoje nós vamos aprender sobre do Espírito Santo, dele como um tutor, né? Um que vai ensinar a gente. O apóstolo Paulo começa o versículo dizendo que ele mesmo não falou, né, para os coríntios, para a igreja de Corinto, com sabedoria humana, coisa que Paulo tinha de sobra, né? Paulo era poliglota, nascido, criado, melhor dizendo, aos pés de um dos melhores mestres da época, né? Gamaliel, um homem considerado um mestre pelos estudiosos. E ele tinha argumento, ele tinha eloquência e também oratória para convencer qualquer pessoa. Mas Paulo, ele fala assim, eu não usei de sabedoria humana, de palavras de persuasão humana, mas eu usei a sabedoria do Espírito Santo. Porque é ele que dá a sabedoria para nós sermos conduzidos por toda a jornada que nós vamos traçar aqui na Terra. O Espírito Santo é ele que traz esse ensinamento de Jesus, né? Jesus, quando os discípulos estavam preocupados a respeito de quando eles iam estar diante do magistrado, daqueles que eram juízes, né, da terra, dos reis da terra, o que estavam preocupados do que eles iriam falar. Então Jesus falou, não se preocupe com isso não, porque na hora que vocês forem levados diante deles, o Espírito Santo, ele vos lembrará de todas as coisas que tenho falado e vos ensinará. Então, é esse Espírito Santo que traz para a gente o conhecimento da verdade, meu amado, minha amada. O Espírito Santo nos ensina. Jesus disse no livro de João que o Espírito Santo, ele nos conduziria a toda a verdade, né? Então, dizendo isso, temos então aqui, né, o estudo baseado na pessoa do Espírito Santo como um tutor, um orientador, aquele que ensina todas as coisas. É bom dizer, lembrar os irmãos, o contexto que Paulo estava falando, né, ou falou sobre a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito Santo. O contexto que ele vivia ali era um contexto de filosofia. Os sábios da época gostavam muito de filosofia, de maneira que eles iam para as praças. Lembra da Acrópole, quando Paulo foi lá no meio da praça falar de um Deus desconhecido? Então, essa era a diversão, né, e o costume deles da época. Eles iam ouvir os filósofos falarem, né, de maneira que eles sentiam que quando uma pessoa falava bem, eles conseguiam persuadir aqueles que estavam ouvindo. Então, esse alcançava aplauso, alcançava a glória ali, né, daquele momento, né, quando ele estava discursando.
Então Paulo escreveu a carta nesse contexto, no contexto de filosofia, onde as pessoas davam valor, crédito, credibilidade ao argumento humano, à filosofia humana. Então Paulo falou que ele não foi ter com eles com esse tipo de sabedoria, não queria aplauso do homem, ele queria sim trazer o poder de Deus para todos aqueles que estavam ouvindo. Então, meu amado, minha amada, está aqui um pedacinho desse estudo, né, do Espírito Santo como o tutor, um ensinador, um professor que vai nos guiar a toda a verdade. Amém? Deus abençoe a todos, que Deus possa nos orientar, né? Amanhã estarei trazendo mais um pedaço aí desse estudo do Espírito Santo. Aqui eu estou falando na Viva Voz. Eu tinha separado, na verdade, o estudo aqui para trazer as referências, né? Mas acabei aqui perdendo a nota e aqui eu estou trazendo aquilo que está já no meu coração. Deus abençoe a todos. Uma excelente tarde ou noite ou dia, né? Não sei a hora que você vai ouvir esse estudo. Acho que Deus possa te abençoar grandemente. Em nome de Jesus.